Imagine a seguinte situação. Ana acordou se sentindo mal. A sua mãe foi e pegou o termômetro para aferir a sua temperatura. Às 8 horas da manhã, Ana estava com 39 graus. Sua mãe então foi e deu um remédio para a febre baixar. Às 8h30, Ana estava com 38 graus. Às 9 horas da manhã, a mãe de Ana novamente aferiu a temperatura dela e ela já estava com 36 graus. Pergunta rápida: é possível Ana estar às 8 horas da manhã com 39 graus e com 38 graus ao mesmo tempo? Não, né? É impossível. E na matemática, essa relação perfeita de horário com temperatura é o que nós chamamos de função. E hoje vou te mostrar como desenhar essa história utilizando o famoso diagrama de flechas. Vem comigo, vamos estudar. Vou te ensinar de forma simples o que é o diagrama de flechas. É como um jogo de ligar pontos da matemática. É uma forma visual de enxergar quando um conjunto se relaciona com outro conjunto. Então, se o conjunto A se relaciona com o conjunto B, nós vamos ligar com uma flecha. O conjunto, no caso aqui, o conjunto A, ele vai lançar a flecha no conjunto B. Aqui, ó, o conjunto C vai ligar uma flecha, né? Vai jogar uma flecha no conjunto D. O conjunto E vai lançar uma flecha no conjunto F. Vocês lembram da nossa história, a história de Ana, da febre, né? Que a Ana não estava bem, não acordou bem. O que eu fiz então? Eu coloquei aqui os horários, tá? Que foi aferido a temperatura de Ana. 8 horas da manhã, Ana estava com 39 graus. Então, eu vou fazer uma flecha aqui ligando 8 horas com a temperatura. Vai ficar assim, ó, uma flecha, ó. Lancei a flecha. Agora, às 8h30, Ana estava com 38 graus. Vou fazer uma flecha aqui também, ó, ligando às 8h30 a temperatura. E às 9 horas, Ana estava com 36 graus. Então, vou fazer uma flecha aqui, ligando a temperatura, o horário com a temperatura. Outra coisa importante, ó, o conjunto A, ele chama como domínio, tá? Vou escrever aqui, ó, domínio. O conjunto B, ele chama contradomínio, contradomínio. Agora, os valores aqui, tá? Né? As temperaturas que se relacionou com o horário, eles chamam imagem, tá? Imagem, que são todos eles, né? Ó, vou circular aqui, ó, 39, 38, 36. Neste conjunto, a imagem é 39, 38 e 36 graus, certo? Ok, então, através deste diagrama aqui, ó, desse conjunto, nós conseguimos observar e ver que ele é realmente uma função. O que nós estamos vendo aqui são exemplos de diagramas que são função. Neste primeiro exemplo, nós vemos que todos os valores aqui tiveram uma relação, né? O conjunto A se relacionou com o conjunto B, A é o domínio e B o contradomínio. E os valores que se relacionou é a imagem. Agora nós vamos olhar para este outro diagrama aqui, outro conjunto, vamos pensar num outro contexto. Vamos dizer que em outro dia a mãe de Ana aferiu a temperatura de Ana e Ana estava exatamente às 8 da manhã com 36 graus, beleza? Ótimo. Aí quando foi às 8h30, a mãe de Ana foi aferir novamente a temperatura dela e estava com 36 graus, maravilha. E às 9 horas da manhã foi aferir novamente
e continuava com 36 graus. Ótimo, perfeito. Isso pode acontecer. Isso aqui é uma função. Cada horário pode ter um único valor no conjunto B. O que não é possível é um único horário se relacionar com duas temperaturas diferentes, porque é impossível aferir a temperatura às 8 da manhã e dar dois resultados. Não, só pode dar apenas um. Então, aqui novamente nós observamos, nesse que é uma função e o C aqui chama domínio, então ele é o nosso domínio. O conjunto D é o contradomínio, Agora, a imagem é somente o 36, que é a nossa imagem, porque é o único que se relacionou com o conjunto A. Vamos agora ver, então, analisar e estudar este último conjunto aqui, que é o conjunto E e o conjunto F. Então, novamente, vamos pensar na seguinte situação. Às 8 da manhã, aferiu a temperatura de Ana e Ana estava com 38,5 graus Celsius. Aí, às 8h30, aferiu a temperatura novamente de Ana e ela continuava com 38,5 graus. Então, às 9 horas da manhã, aferiu novamente e ela então estava com 38 graus Celsius, ok? Isso aqui é uma função, tá? Esse diagrama representa uma função. Veja bem, nós temos aqui então o nosso domínio, que é o nosso conjunto E, domínio, contradomínio, e a nossa imagem, a imagem é o 38,5 e 38. É a nossa imagem. Vou colocar aqui, IM de imagem. Mas, professora, o 39 graus e o 36 não se relacionou com nenhum horário aqui do conjunto E. Tudo bem, tudo certo. O conjunto E, que é o nosso domínio, ele tem que estar conectado com um valor correspondente no conjunto F. Agora, no conjunto F, que é o contradomínio, pode ter valores, porque aqui é valores das temperaturas possíveis que poderia ter aparecido quando a mãe de Ana aferiu, mas não apareceu. Mas quando nós ligamos as flechas aqui, somente nos valores correspondentes. Então, todos estes exemplos aqui que nós fizemos são exemplos de função, ok? Vamos continuar estudando e agora eu vou trazer alguns exemplos para você dizer para mim se é função ou não. Vamos lá? E aí, você consegue já identificar, observando o diagrama, se é função ou não é? Tenho aqui 3 exemplos, eu quero que você me diga se são função ou não. Este primeiro conjunto do F, função de A em B. Então, observa aqui, o conjunto A, eu abreviei aqui, escrevi D de domínio, CD de contradomínio e M de imagem. Então, nós temos aqui no conjunto A, o 1 se relaciona com o 1, o 2 se relacionando com o 2, o 3 se relacionando com o 2. E aí, é função? É função, né? Como nós vimos no exemplo da temperatura, em um único horário, não é possível ter duas temperaturas diferentes. Mas em vários horários é possível ter uma única temperatura. E é o que está acontecendo aqui. O 2 se relaciona com o 2 e o 3 está se relacionando com o 2. Então, aqui sim é uma função. Vamos observar agora o outro exemplo, tá? G de A em B. Então, nós temos aqui, no conjunto A, nós temos o 1, 2 e o 3. No conjunto B, nós temos 0, 1, 2 e 3. Veja bem, o 1 se relaciona com o 1. O 1, novamente, se relaciona com o 2, é possível? E
O 2 se relaciona com o 2 e o 3 não se relaciona com ninguém. É função? Não, se você disse que não, você acertou. Olha, não é possível relacionar dois valores ao mesmo tempo no conjunto A em relação ao conjunto 1. O 1 não se relaciona com dois valores, não. E também não pode ter nenhum valor sobrando que não está se relacionando com o outro conjunto. Então aqui não é função, ó. Não é função. Vamos ver aqui o outro exemplo, então. H de A em B. Então nós temos aqui no conjunto A, nós temos o 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. O 1 está se relacionando com o 0, ok. O 2 está se relacionando com o 3, ok. O 3 se relacionando com o 3, ok. Mas o 4 não está se relacionando com ninguém. Então, não pode sobrar. Pode sobrar, né, no B, no conjunto B. Mas no conjunto A, não pode. Todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar com algum elemento do conjunto B. Então, aqui não é função. Não é função. E nós ficamos por aqui, mas nós vamos continuar estudando sobre função. Fica comigo, não perca as próximas aulas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela curtida, muito obrigada pelos comentários e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!